Boa tarde a todos, resolvendo mais uma questão de concordância verbal. Vamos ao enunciado. Assinale a opção correta quanto à concordância. Na letra A nós temos qual de nós sabemos o que foi feito deles. Na letra A eu tenho uma construção muito interessante, que eu tenho um pronome interrogativo mais de nós. O que acontece? Quando eu tenho um pronome interrogativo ou indefinido mais de nós ou de vós, eu tenho três possibilidades de concordância. A primeira diz o seguinte: quando o pronome interrogativo ou indefinido, nesse caso interrogativo qual, não está flexionado em número, a concordância é efetuada na terceira pessoa do singular. Só por isso a letra A já está incorreta, porque a concordância correta seria qual de nós sabe o que foi feito deles. Eu sei, tu sabes, ele sabe. Terceira pessoa do singular. As outras duas possibilidades de concordância ocorrem quando esse pronome interrogativo ou indefinido está flexionado em número. No caso da questão ficaria quais de nós e o trecho seguinte. Quando isso ocorre, há duas possibilidades de concordância. Por quê? Porque eu posso concordar com o quais ou posso concordar com o de nós. Em outras construções tem o de vós. Então, se estivesse flexionado em número, o quais, como ficaria a concordância? Eu sei, tu sabes, ele sabe, nós sabemos, vós sabeis, eles sabem. Quais de nós sabem? Poderia ser também quais de nós sabemos. Mas quando isso ocorre? Quando esse pronome interrogativo ou indefinido, que aparece em primeira instância, que é o núcleo do sujeito, está flexionado em número. Quando ele está no singular, que é o que está explícito aí, a única possibilidade de concordância é na terceira pessoa do singular. Letra A, então, incorreta. Na letra B eu tenho mais de um retirante afastou-se do serviço. Quando eu tenho essa construção, mais de um, menos de um, o que acontece? O verbo vai concordar com o numeral. Então, por mais que se pense que mais de um são dois, por mais que esse pensamento venha à cabeça, a concordância é feita com o numeral. Mais de um retirante afastou-se do serviço, ou mais de um retirante se afastou. Nesse caso, a colocação pronominal é facultativa. Eu posso usá-lo. Eu posso usar tanto a próclise quanto a ênclise. Aí foi usada a ênclise. Mas, enfim, no que tange a concordância é corretíssima. Um é singular, o verbo está no singular. Há duas exceções relativas a esse conceito. A primeira é quando houver um verbo que exprime reciprocidade, e a segunda é quando essa expressão estiver repetida. Mais de um professor e mais de um aluno se retiraram da sala de aula. Nesse caso, o plural é obrigatório, assim como no caso que eu mencionei anteriormente de reciprocidade. Então, essas são duas exceções a essa regra que diz que o mais de um concorda com o numeral. Se houver reciprocidade, plural. Se as expressões estiverem repetidas, plural também. Então, letra B é o gabarito, porque não ocorre nenhuma dessas duas exceções. Mas vamos analisar as outras alternativas. Na letra C eu tenho: podem haver no campo dias horríveis como esses. Primeiro ponto, eu tenho o verbo haver. O verbo haver, ele é bem específico, ele tem uma regra específica. A regra diz o seguinte: o verbo haver, quando puder ser substituído por existir, ele é impessoal e transitivo direto. O que isso significa? Que o que a gente acha que é sujeito, na verdade, é um objeto direto. Só que no contexto, eu tenho uma construção um pouco diferente. Eu não tenho só o verbo haver, eu tenho podem haver. Eu tenho uma locução verbal. Eu tenho dois verbos que exprimem um processo verbal. O podem, que é auxiliar, e o haver, que é o verbo principal. A regra é a mesma. Quando o haver for verbo principal da locução verbal e estiver na acepção com o sentido de existir, ele é impessoal e o que vem depois é o objeto direto. Se ele é impessoal, não tem sujeito, a concordância é feita na terceira pessoa do singular. Então, a letra C está incorreta. Por quê? Porque o correto seria: pode haver no campo dias horríveis como esses.
pode haver uma locução verbal transitiva direta e dias horríveis é o objeto direto. Então, letra C, incorreta. Na letra D eu tenho: espera-se tempos mais propícios ao plantio. Eu tenho o verbo esperar. Quem espera, espera algo ou alguém. É um verbo transitivo direto. Ele está seguido desse se. Mas o que é esse se? Esse se é o que a gente chama de pronome apassivador. O que o pronome apassivador faz? Ele indica a chamada voz passiva sintética. É sabido que, quando se estuda vozes verbais, nós temos 3 vozes: ativa, passiva, analítica e sintética, e a reflexiva, que pode expressar reciprocidade ou simultaneidade. Mas, voltando ao conceito da questão, quando eu tenho uma voz passiva sintética, eu tenho um verbo transitivo direto, que é o caso da questão, ou um verbo bitransitivo, transitivo direto e indireto. A voz passiva sintética só é possível com esses 2 tipos de predicação ou transitividade verbal. No exemplo, espera-se tempos mais propícios ao plantio. Tempos mais propícios ao quê? É justamente o sujeito passivo posposto do verbo esperar. Sujeito passivo porque está na voz passiva, posposto porque está após o verbo. Como eu ratifico isso? O meio mais simples de ratificar é transpor o período para voz passiva analítica. Como eu faço isso? Eu pego tempos mais propícios e coloco como sujeito. Tempos mais propícios são esperados ao plantio. Como isso ocorre, como eu consigo fazer essa inversão, eu indico o quê? Que esse período está na voz passiva sintética e o que tempos mais propícios é o sujeito passivo. Ok, mas no que isso influencia a concordância verbal? Em tudo. Porque o verbo não concorda com o sujeito em número e pessoa. Essa é a regra base da concordância. Agora, eu não tenho mais propícios, tempos mais propícios? Tempo está flexionado em número. Então, o verbo deveria acompanhar a concordância. O correto, então, seria: esperam-se tempos mais propícios ao plantio. Essa seria a construção correta. Então, letra D, incorreta. Na letra E, eu tenho: pode existir opções mais simples. Ponto interessante. Quando eu tenho o verbo existir explícito, escrito, o que significa? O verbo existir, ele é intransitivo e é pessoal. Intransitivo, ele não exige complemento. Pessoal, ele tem um sujeito. E qual o sujeito do período? Opções mais simples. Colocando na ordem direta, fica: opções mais simples podem existir. Porque se ele é um verbo pessoal e tem sujeito, o que acontece? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Opções mais simples podem existir. Essa seria a concordância correta. Eu tenho uma locução verbal que tem o verbo auxiliar poder e o verbo principal existir. Então, o que acontece? O verbo concorda com o sujeito. Eu tenho essa locução verbal intransitiva, que é podem existir, e está concordando. O opções, que é o sujeito, faz a concordância com a questão do verbo. Podem existir opções mais simples, seria a construção correta. Gabarito da questão, letra B. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.